tudo bem? Na aula de hoje eu vou te mostrar como eu diluo as minhas tintas, que são tintas acrílicas. Eu só trabalho com tinta acrílica. Como eu diluo elas com água, que é a maneira certa de diluir a tinta acrílica, eu já deixo pré-diluída para usar nas minhas pinturas. Por que eu digo isso? Porque a tinta acrílica, ela pode vir assim em potes ou em bisnaguinhas, tanto faz. Mas o que acontece, é uma característica dela, ela vira assim, olha, bem pastosa, vendo? Nem cai, ó. Por que ela é pastosa assim? Para você poder fazer uma pintura espatulada também, se você quiser. Pintura espatulada, ela precisa de camadas bem grossas. Se a gente faz uma pintura com pincel, tanto faz uma pintura com pincel bem grande assim, que a gente quer fazer um abstrato, por exemplo, ou um pincelzinho pequenininho para fazer um figurativozinho assim, bem pequenininho. Tanto faz. Para qualquer um deles vai ficar muito mais eficiente, muito mais rápido, mais simples você pré-diluir essa tinta aqui para ficar prático. Você já começa com a tinta já na quantidade certa de diluição. Qual seria então a quantidade certa de diluição? Sempre é 2 partes de tinta para 1 parte de água, toda a vida. Então como que eu faço? Ó, eu pego um medidor assim, se você quiser, se você já tiver um potinho que você já sabe a quantidade que cabe dentro do potinho, você pode fazer medidas dentro dele para poder saber, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui, tem aqui uma parte e mais uma aqui. Eu meço assim, mais ou menos certinho, para dar um resultado bem eficiente. Qual seria esse resultado que eu quero? Eu quero uma tinta que não seja aguada, eu quero uma tinta que não seja extremamente líquida, eu quero uma tinta que seja cremosa. Então, ó, eu vou colocar, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, vou colocar aqui, ó, deixa eu tirar essa parte, vou colocar o medidorzinho aqui, uma partezinha de água. Pronto. E se você quiser fechar o potinho com a tampa e sacudir, tudo bem? Ou pode misturar assim também, ó. Então, eu quero essa tinta aqui cremosa. Se ela for assim muito fina, ela não vai conseguir dar os efeitos que a gente precisa na pintura em tela. Às vezes, você pode comprar uma tinta acrílica pensando que é para pintura em tela. Quando você abre e vê ela muito fina, você vai saber que ela não é para pintura em tela. Quando ela é muito refinada, muito líquida, ela é uma tinta para artesanato. Tinta para artesanato ou tinta de tecido, qualquer uma delas são fininhas para você, a de tecido para penetrar nas camadas do tecido, nas tramas, né? E de artesanato é para você dar uma mão, 2, para dar uma boa cobertura. Agora, a tinta para tela, a gente precisa que ela seja uma tinta que a gente consiga produzir efeitos. Ou bem pastosa, do jeito que ela vem, e você usa com a espátula, ou uma tinta assim, ó, que seja cremosa. Se ela tiver com pequenos pedacinhos dentro, você mexe até que esses pedacinhos se diluam totalmente. A água que você vai usar tem que ser uma água sempre limpa, ou uma água filtrada, ou uma água mineral, tá? E um outro cuidado básico para você prestar sempre atenção é manter esses potinhos hermeticamente fechados. Então, acabou de diluir, você põe a tampinha e fecha para manter esse seu potinho sempre bem fechado. Se ficar aberto um dia inteiro, ele vai ressecar muito. Mesma coisa essa embalagem comprada. Se você deixar muitas horas essa tinta aberta, ela vai ressecando muito. Então, se quiser manter por muitos meses a sua tinta boa, sempre fecha. Eu uso muito o pote reaproveitado, eu não ligo muito para isso. Agora, uma coisa interessante, se você quiser
por exemplo, fazer uma pintura que seja uma pintura abstrata, por exemplo, que você vai ter grandes movimentos com o pincel e quer cobrir uma área maior mais rápido, eu coloco num pote um pouquinho maior e uso a tampa, ó, para carregar. Carrega aqui a tinta, tipo amarelo. Passei aqui um amarelo, carrego, pá, pinto rapidinho. Se eu quiser misturar esse amarelo com uma outra cor, aí eu ponho aqui no pratinho, misturo rapidinho e pá, mando ver, tá bom? Então é assim, muito rápido, muito simples. Se você for usar pastosa assim, fica uma coisa bem chata de trabalhar com pincel, tá bom? Ainda mais se for assim, uma pintura que a gente quer fazer com coração, tá bom? Até a próxima aulinha então.